Oi, gente, boa tarde. Aqui é a professora Vanessa. Vamos falar hoje sobre a Terra, um tema tão legal e com várias questões importantes que vocês precisam aprender. Gente, tudo que foi retirado dessa aula de hoje, nós vimos, eu encontrei no site da NASA, tá? Porque eu acredito que seja uma das fontes mais confiáveis para a gente falar sobre esse tema, não é mesmo? Então, a gente vai ver alguns slides, vamos ver algumas coisas que vai fazer enriquecer um pouquinho esse conteúdo, já que iniciado na semana passada através do livro de geografia, tá bom? Então, hoje nós vamos tentar finalizar e tentar sanar algumas dúvidas que de repente você tenha, que possa vir, que esteja aí na sua mente, né? Então, vai para a mesa para poder te ensinar um pouquinho mais. Eu espero que você goste dessa aula. Até daqui a pouco. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos falar sobre a Terra. E o título da nossa aula de hoje é A Terra, o planeta em que vivemos. Muito bem. De repente, por trás da borda da Lua, surge uma joia azul e branca, cintilante, uma esfera azul clara e delicada, entrelaçada com véus brancos que giram lentamente, erguendo-se como uma pequena pérola em um mar espesso de mistério negro. É preciso mais do que um momento para perceber plenamente que esta é a Terra, o lar. Pessoal, essa foi a primeira imagem vista pelo astronauta americano Jim Mitchell. Essa em 1968, né? Essa imagem é a imagem que nós vamos usar agora de introdução. E aí eu vou passar algumas informações para vocês daqui a pouquinho e a gente vai pensar juntos. Essa imagem, o que ela traz pra gente quando a gente vê? Imagina em 1968. Essa imagem que hoje é colorida, que a gente consegue ver bonitinho, cada detalhe, não foi muito assim que as pessoas viram. Em 1968, a televisão era preto e branco. Ficou assim por bons anos, né? Foi logo, a televisão é mais ou menos de 1950, então assim, ainda não era colorida, ela ainda era em preto e branco. Então imagina, o que será que as pessoas sentiram quando viram essa imagem? Será que elas acreditaram? Será que elas pensaram assim, meu Deus, eles realmente conseguiram ir para a Lua, né? Eles conseguiram realmente sair do planeta. A gente está vendo o planeta de fora, nós estamos vendo o planeta do alto, né? Será que eles conseguiram? Vamos imaginar, 1968, uma época em que não existia internet, não existia muitas coisas que hoje em dia existem e que a única coisa que eles tinham para se informar eram 3 canais, se a gente pensar assim, a televisão, o jornal e o rádio. Então, esses eram os meios de comunicação daquela época. Não que hoje seja um pouco diferente, a gente ainda tem a televisão, a gente ainda tem o rádio, a gente ainda tem, né, todos esses quesitos. Mas naquela época, isso não era muito, era mais usado isso do que a internet, do que um WhatsApp, né? E todas essas questões que hoje viraram um meio de comunicação e uma forma de informar as pessoas. Então, fica com essa imagem na sua cabeça, volta no slide, volta lá no pedacinho do slide que tem aquela imagem e imagina, se você estivesse lá, vivendo aquela época, o que você pensaria? Guarda isso aí pra gente conversar daqui a pouquinho. Bom, você vai pensar assim, galerinha, em seu caderno você vai responder, ó. O que o astronauta Mitchell está vendo que é um azul delicado? Então, você vai pegar aquela imagem que a gente conversou lá atrás e vai pensar, o que será que ele viu que é um azul delicado? Vai me dizer também o que são os véus brancos rodopiantes. O que é o mar espesso de mistério negro? Por que não podemos ver a metade inferior da Terra? Vai fazer um desenho
da Terra no seu caderno, de acordo com o que o Matthew viu. Então, você vai tentar desenhar aí para você como que foi essa imagem. E vai olhar novamente lá e vai pensar assim: por que a Terra, às vezes, é chamada assim? Então, a pergunta é: quantos já ouviram a Terra ser chamada de planeta azul? Porque a Terra, às vezes, é chamada assim. Então, no seu caderno, você vai responder todas essas questões utilizando o slide anterior. Então, qual é a foto? Qual é o que vocês vão usar? Vocês vão usar o slide anterior. Tudo bem? Não esqueçam da informação, porque é ela que vai conseguir fazer com que vocês respondam tudo bonitinho. Tudo bem? Sua atividade agora é fazer um desenho de acordo com o modelo aqui, que eu coloquei para vocês, da Terra, de acordo com as cores indicadas, e falando para mim cada parte que compõe. Então, as partes verdes, o que compõe essas partes verdes? A parte azul, o que compõe essas partes azuis? Então, você vai dizer para mim: olha, as partes verdes são tal situação, professora, e nas partes azuis são tal situações, professora. Simplesinho, né? Se você precisar de alguma base, volta lá na parte anterior do vídeo, tá bom? Bom, agora você vai escrever os nomes dos oceanos e dos continentes em seu caderno. Muito simples, né? Já sabe que eu coloquei para vocês a quantidade de cada situação, quais são as quantidades de continente e quais são as quantidades de oceano. Não precisa necessariamente fazer uma tabela como essa, você pode escrever oceano e escrever, depois escrever continente. Fica aí a seu critério, desde que você realize a atividade corretamente, tá? Dizendo o que é, quais são os oceanos e quais são os continentes existentes na Bom, galerinha, então, para vocês entenderem, quando a gente está falando sobre esta parte da Terra, o que a gente está querendo dizer? Esse textinho que eu passei para vocês aqui, a gente está falando assim, ó. As terras altas são as massas de terra que formam os continentes.
Aonde eu vejo isso? Tá vendo toda essa partezinha mais alta aqui, ó? Essas partes que eles conseguiram ver da Terra. Isso aqui nós chamamos de continente, certo? E as terras baixas que formam bacias oceânicas. Então, toda essa parte aqui, ó, em azul, vamos dizer um azul mais escuro, são as bacias oceânicas. Então, nelas contém, né? Ó, o fundo do oceano contém cadeias de montanhas, picos isolados e vales profundos. Então, o que eles perceberam, de acordo com aquilo, conforme eles foram estudando? Que as partes mais altas são os continentes, ou seja, o lugar onde estão pessoas. Aqui em cima, ó, nessa região aqui, são as regiões em que o Sol raramente bate ou tem uma especificidade muito interessante nessas regiões, porque nessas regiões aqui, ó, finais, né? Porque existem algumas partes em que vai ter noite o tempo inteiro, dependendo da época do ano, e outras não vai ter noite. A pessoa vai ficar o tempo inteiro de dia, por causa da questão da movimentação da Terra, que a gente vai conversar na próxima aula. Mas assim, só para vocês saberem. Então, assim, ó, primeiro, nas terras altas, nas partes altas, formamos os continentes. Então, as partes altas aqui, continente. E as terras baixas formam as bacias oceânicas, que é a questão do oceano. Tudo bem? Então, fica aí guardando essa informação, porque ela vai ser muito importante para nós guardarmos e conversarmos sobre as próximas aulas. Então, a gente precisa lembrar, né, gente, que continente nada mais é do que a parte de terra que o planeta tem. E a parte oceânica nada mais é do que a parte de água que o planeta tem. Uma informação importante que vocês podem guardar, anotar, que eu acho bem legal, é que o planeta Terra tem 70% na verdade, só de água. Então dá para perceber por aquela imagem que eu coloquei para vocês que a Terra é basicamente formada de água, certo? E existem pedaços de terra que nós chamamos de continente, que é o lugar onde as pessoas moram, né? No caso, as pessoas, né, morariam, animais e tudo mais. E aí, a parte oceânica é onde outros animais moram, como baleias, peixes e por aí vai. Ou seja, as pessoas, por isso que eu disse que as pessoas moram. Mas assim, a parte, então, terra é o continente, é aonde, vamos dizer assim, estão os países, estão os lugares onde as pessoas moram e todas as outras questões vivas. E a parte de oceano é nada mais é do que os mares, os rios e todas essas partes aí que contém o mundo. Tudo bem? Bom, agora eu vou mostrar para vocês outras maneiras de a gente ver a Terra. Aí vale uma questão muito importante. Primeiro, a gente precisa dizer que existem formas diferenciadas de ver a Terra. Então lá, pessoal, existem outras formas da gente ver a Terra. Em termos de planisfério, né? Então, eu estou planificando essa Terra, abrindo este globo para que eu consiga enxergar de uma maneira mais clara, né? Então, aqui eu consigo enxergar o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Ártico, né? O Antártico, consigo enxergar outra parte do Oceano Pacífico, consigo enxergar o Oceano Índico, cada continente, ou seja, cada pedacinho de terra que existe, né, na Terra, consigo identificar certinho cada lugar bonitinho, né, consigo, ó, perceber onde o Brasil está, né, o Brasil está na América do Sul, no continente americano, né? Então, eu consigo prestar atenção em algumas coisas. Então, essa é uma das formas, né, de se ver a Terra. Outra maneira de se ver a Terra. Outra maneira de você ver a Terra é
dessa forma, pessoal. Aqui foi uma imagem retirada da NASA em que eu peguei para vocês, que está mostrando a vegetação da Terra e está mostrando as cores verdadeiras dela, com os tons de azul dos oceanos, ó. E aí, a Terra está variando as cores, né? A Terra entre o verde e o marrom. Percebam que aqui é onde são areias do deserto, e ali também está mostrando a vegetação, todas as partes. Aqui vale lembrar uma coisa muito importante para vocês. Existem formas diferenciadas da gente ver a Terra. Então, a gente primeiro precisa entender, quando a professora falar de planisfério, o que significa planisfério. Planisfério nada mais é do que a planificação de alguma coisa. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia, digamos que este daqui seja o globo. Aqui, quando nós estamos vendo em globo, ele significa que ele está em modo 3D. Por que 3D, professora? Porque significa que eu consigo enxergá-lo da forma como ele realmente é. Eu estou deixando de uma forma bem simples para vocês entenderem. Só que eu também posso abrir isto aqui, eu posso abrir, transformar isso em algo plano. O que é um algo plano? Isso aqui, por exemplo, ó, o caderno, ele é uma questão plana. Então, quando eu faço isso, eu estou conseguindo enxergar de ponta a ponta como ele é. Então, eu estou planificando, eu estou conseguindo ver o que nós chamamos uma planta baixa, né? O que nós vemos de baixo, a gente consegue enxergar o todo, tá bom? Então, existem formas de se ver um mesmo objeto. O primeiro, a gente consegue transformá-lo em 2D, a gente consegue planificar, a gente consegue fazer muitas outras coisas que vai facilitar o entendimento sobre aquele assunto, tá? Então, quando a Pro voltar para falar a vocês sobre isso, tenham essa questão em mente, tá bom? Uma outra forma de ver a Terra é ela em termos noturnos. Então, aqui também é uma imagem retirada da NASA, em que a gente consegue ver claramente o Sol batendo onde é dia e o local aonde é noite. Percebam que essas luzinhas que a gente está vendo aqui, ó, são as luzes geradas pela eletricidade, tá? Esses dados foram retirados de 1994, de outubro de 1994, a março de 1995. É o lado noturno da Terra. Várias formas e jeitos de se ver a Terra. Bacana, não é mesmo?